E hoje contamos com a presença de Leonardo do Espírito Santo. Leonardo, boa tarde. Deixa-me começar precisamente por esta questão da dívida pública portuguesa, não tanto numa análise da última semana, mas sobretudo numa análise do que tem sido este ano de 2012. Temos aqui uma redução muito forte, face aos níveis a que estávamos em janeiro de 2012. Ainda assim, se olharmos para os 10 anos, temos aqui taxas que andam em torno dos 7,6% nesta altura. Achas que isso é um chão para a dívida portuguesa a 10 anos nesta altura? Não há condições para descer mais nas atuais condições? Pois, de facto, o rally que a dívida portuguesa teve depois de em janeiro termos tido o último downgrade pela S&P foi brutal enfim, e julgo que é seguro dizer que para a maioria dos intervenientes do mercado foi surpreendente a força dessa recuperação. Mas a verdade é que, se olharmos para os fundamentais, não há ainda melhorias, não é? Estamos ainda num cenário bastante complicado, com a dívida não vai estabilizar, não está a estabilizar e não vai estabilizar nos próximos tempos, portanto ainda estamos longe enfim, ainda estamos com alguma distância do início da recuperação económica, pelo menos não irá acontecer nos próximos trimestres. Portanto, em termos fundamentais, isso não justifica, eu penso que isso não justifica propriamente as yields que temos neste momento. Só que aqui há depois considerações políticas que fazem com que a posição, no fundo, basicamente a posição, sobretudo da Alemanha e do core europeu, é hoje muito mais favorável para Portugal e para os países que foram intervencionados, começar pela Grécia e Portugal a seguir, e isso tem justificado, em grande medida, o regresso até de vários investidores estrangeiros à dívida portuguesa. Mas esta descida das yields acaba por ficar mais associada ao que aconteceu a nível europeu, às decisões que foram tomadas a nível europeu, à intervenção do BCE, claro, do que propriamente ao desempenho da economia portuguesa e à percepção que os investidores têm de Portugal? Sim, seguramente. É claro que o comportamento o nosso comportamento, não propriamente na execução fiscal, mas no cumprimento de todo o plano da Troika e na postura que o Governo tem tido nesse aspecto, isso com certeza que também contribuiu para essa mesma percepção que se tem lá fora de Portugal. Mas a grande razão para termos as yields com esta tendência de queda, claramente, é a Alemanha e o BCE. Por um lado. E o BCE, de facto, desde que Draghi fez aquele discurso e anunciou esta disponibilidade do BCE para participar em compras de dívida, conseguiu acalmar o mercado. Mas até que ponto é que os investidores vão ficar tranquilos apenas com essas declarações e não vão querer, de facto, ver se o BCE confirma também as palavras com atos? Enfim, isso basicamente refere-se à questão de Espanha pedir ou não ajuda, e é uma questão que temos vindo a debater já há vários meses. A verdade é que, mais uma vez, a Espanha, com as outras como estão, de facto, não tem uma necessidade premente de vir a pedir essa mesma ajuda. De crédito, portanto, enquanto isso não acontecer, o BCE também não vai, é claro, não vai ativar o OMT, o tal programa de compra de dívida pública no mercado secundário. Já há claramente a expectativa que a Espanha só venha a fazer no próximo ano. Este ano, penso que a situação estará fechada. Aliás, a Espanha já praticamente já emitiu toda a dívida que tinha para emitir, já tem o calendário completo do ano, mas no início do próximo ano vai ter um novo ano de financiamento para fazer e tem um volume elevado de financiamento. Tem um volume elevado, ano. Portanto, são mais de 200 mil milhões de euros, essa pressão, essa pressão provavelmente levará o mercado a testar, porque mais tarde ou mais cedo o mercado irá testar o BCE e a Espanha. Portanto, parece-me que é inevitável, mais tarde ou mais cedo, que a Espanha venha a pedir ajuda, e isso fará depois a seguir com que o BCE... O BCE vai ter de dar provas nessa altura. Sim, mas o BCE tem tudo já definido e só falta realmente a Espanha pedir... Ativar este pedido. Para ativar, porque a questão não é no BCE, a questão é com o governo espanhol pedir o timing de pedir ajuda. Deixa-me olhar agora para Portugal. Tivemos hoje os resultados da Portugal Telecom e com isto praticamente fechamos a época de divulgação de resultados. O que é que este terceiro trimestre mostrou das principais cotadas portuguesas? É óbvio que, sem surpresa, que temos um cenário macro muito negativo, muito deprimido, uma pressão muito forte a nível doméstico. E, enfim, no caso da PT, os resultados também a parte operacional já eram conhecidos,
o que foi hoje divulgado. Faltava agora apenas consolidar a OI. É tudo o que vem abaixo depois da parte operacional, os resultados operacionais, e esses resultados até acabam por ser, enfim, dentro mais ou menos daquilo que era esperado, talvez um pouco abaixo, mas as tendências operacionais de quebra de receitas, que até é curioso, no caso da PT, essa pressão até é maior, ou a depreciação até é maior, apenas a nível da EBITDA no Brasil, face à queda de receitas e da EBITDA que se restou em Portugal no mesmo trimestre. Mas a nível, enfim, se fizermos a fotografia de todo o mercado português, continua a ser mais do mesmo. Portanto, é uma pressão muito forte a nível doméstico e com resultados a virem ainda do exterior. Mas mostrou-se que as empresas conseguiram, com a atividade internacional, contrabalançar essa quebra no mercado doméstico? Sim, conseguiram compensar. No fundo, é um pouco à semelhança daquilo que já aconteceu nos trimestres anteriores, em que há um peso cada vez uma tentativa de compensar com a atividade internacional, mas é a tendência que já vem de há vários trimestres esta parte. E vai continuar a ser essa a tendência nos próximos trimestres? Como disse há pouco, enfim, enquanto não tivermos um cenário de recuperação económica, que pelo menos nos próximos trimestres não vai acontecer. Enfim, segundo as previsões mais otimistas, poderemos ter um início dessa tendência no final do próximo ano, mas ainda não há ainda uma elevada incerteza em relação a isso, mas pelo menos parece certo que nos próximos trimestres, sobretudo no início do próximo ano, vamos ter mais pressão a nível, sobretudo, do consumo em Portugal. E quando falamos de crescimento económico, começa a ser difícil encontrar números de crescimento que sejam animadores, onde quer que seja. Ainda hoje tivemos estes números do Brasil, há pouco falava com o Filipe Garcia também aqui uma desilusão nestes números do PIB. Se olharmos para o Japão, hoje tivemos aqui uma surpresa na produção industrial, mas vemos que o Japão está a tentar relançar a economia com mais um pacote de estímulos, mas isto chega, no caso da economia japonesa, à expectativa dos investidores de que o Japão consiga de facto relançar-se em 2013. Pois, não Depois exatamente, de uma série de tentativas ao longo o Japão já não é uma década perdida, já é bem mais do que isso. Há bem mais de uma década que o Japão não consegue inverter a tendência de deflação e de recessão que tem, e neste momento está novamente nesse cenário, com também alguma incerteza política, agora menor, por ter eleições no meados do próximo mês, e o provável próximo Primeiro-Ministro tem sido muito forte e muito agressivo na linguagem em relação àquilo que o Banco de Japão deve fazer. O próprio Banco de Japão também já anunciou tem anunciado, aliás, vários pacotes de quantitative easing, mas segundo o futuro Primeiro-Ministro, que será das eleições, ou mais que provável futuro Primeiro-Ministro, vamos ter um Banco do Japão ainda mais agressivo e, no fundo, a fazer tudo o que for possível para evitar essa recessão e adotando também um target de inflação, um objetivo de inflação mais elevado. Isto levanta alguns problemas também de independência do próprio Banco Central, quando temos um candidato político a ser tão agressivo. Já está a traçar a receita. Já está, e para mais o governador do Banco do Japão termina o seu mandato na primavera do próximo ano, portanto o novo provavelmente será substituído por alguém digitado pelo governo e que será, enfim, irá atuar de uma forma consistente com as palavras do candidato, e isso vai fazer com que o Japão vá continuar nestas tentativas políticas fortes dos estímulos recorde, de montantes brutais, para conseguir quebrar essa tendência de deflação que é muito difícil de fazer e que até hoje não tem conseguido, apesar de sucessivos planos de estímulo. E é mais uma história de incerteza que se junta às muitas histórias de incerteza que teremos em 2013. Como é que antevês este último mês de 2012 e a preparação das carteiras dos investidores para 2013, neste ambiente de abrandamento económico, de uma série de incertezas, riscos geopolíticos? Há aqui muitas coisas a considerar nessa altura quando se prepara a carteira para 2013. Tipicamente, dezembro é o mês em que os investidores se posicionam, tomam as suas posições face às expectativas que têm do próximo ano, e muitas vezes acontece, isso até pode acontecer este ano novamente, que é a performance que se augura para todo o ano de 2013 é feita em dezembro de 2012, porque houve exatamente esse posicionamento. Agora, neste ano, enfim, também é habitual dizer-se que este ano é muito difícil
seja ele o ano qual for, que é muito difícil de fazer previsões para o ano. Enfim, este não fugirá à regra, mas tem um evento que pode alterar tudo à partida, são as negociações dos Estados Unidos do Fiscal Cliff, que tem que chegar a bom porto, pelo menos alguma decisão, nem que seja de adiar ou de estender as medidas que vêm de trás mais 3 ou 6 meses. Mas tem que haver alguma decisão até o final do ano, e isso vai ser muito importante depois na definição do que é que vai acontecer a partir de 1 de janeiro para a frente. E, portanto, enfim, o cenário aqui é altamente aguardado pelo consenso de mercado, é um meio acordo, é um acordo em que exatamente há esse adiamento para depois mais tarde termos um acordo mais sustentado e mais forte, portanto, para o longo prazo. Se isso não acontecer, e se não houver um acordo, isso seria de facto dramático e iria alterar profundamente o cenário que podemos traçar para 2013, que também é um cenário, no fundo, de manutenção de toda a pressão de recessão e de abrandamento económico a nível global, e isso irá implicar que as taxas de juros de forma global também se mantenham bastante baixas, enfim, com todas as implicações que isso... E a Grécia, nesta altura, achas que tem um peso significativo nessa formulação das carteiras para 2013, ou depois deste último acordo, pelo menos já saiu um bocado do radar dos investidores? A Grécia saiu, enfim, até ao verão ou até junho, tivemos um cenário em que o euro poderia acabar a qualquer momento, e esse era o tema principal a nível global. Depois, com a intervenção do BCE, ou com a promessa de intervenção e com a alteração da postura alemã, como disse há pouco, a questão grega baixou de intensidade, e com este acordo ainda mais. Ainda assim, a situação no longo prazo mantém-se, a dívida parece-nos que se mantém insustentável no longo prazo. É verdade que foi resolvido pelo menos o problema de liquidez no curto prazo, mas agora mais importante que isso é conseguir concretizar aquele plano, e por isso é preciso fazer aquela operação de recompra, o buyback, que deverá ser anunciado no início da próxima semana, mas que, apesar de não saberem pormenores, não é muito claro qual é que será o nível de aceitação, portanto, como é que isso vai avançar, e se isso não avançar, depois o FMI também não avança e todo o processo pode ficar preso. Portanto, há uma expectativa e há até um certo relaxamento em relação a toda esta questão, mas a Grécia continua a ser um problema, e penso que se vai se manter dentro. Não digo que seja o tema principal, mas vai-se manter um tema ao longo do ano 2013, inevitavelmente. Mas mesmo com a Grécia, mesmo com toda essa incerteza em torno do fiscal cliff nos Estados Unidos, os investidores nesta altura têm propensão para os ativos de risco, têm propensão para as ações? Nota-se essa entrada nas ações? O cenário de 2013 é um cenário que é benigno e que, portanto, se dentro do cenário base, que é em relação, enfim, a Grécia não ser um problema e o fiscal cliff ser resolvido, em princípio estarão reunidas as condições para um ano que seja positivo para os ativos de risco. Agora é preciso, e a juntar isto, uma manutenção das taxas bastante baixas, que obriga os investidores a procurarem rendimentos noutras classes de ativos com mais risco. Portanto, esse cenário é positivo. Agora também no final do ano, de um ano que foi muito positivo para a generalidade dos investidores, em que as classes de risco, a generalidade delas, as ações talvez não tanto, mas outras classes de risco tiveram performances muito fortes, também o incentivo para aumentar o risco, mesmo no final do ano, tendo em conta que há um fiscal cliff que pode baralhar todas as contas no final do ano, essa propensão também não é muito elevada. Portanto, não há como gestores ativos não tem um grande incentivo, já tenho o ano feito, portanto não tenho um grande incentivo a entrar muito forte agora em dezembro, porque basicamente tenho uma rentabilidade que foi muito satisfatória. Portanto, não há razão para pôr em risco, tendo em conta, como disse, que é uma negociação que pode alterar os números do final do ano de uma forma muito significativa. E, portanto, nesta altura a postura será esperar para ver? Sim. E depois em janeiro, se o cenário positivo se materializar, então aí voltar e os contadores voltam a zero, portanto voltar a entrar. Leonardo Espírito Santo, muito obrigado pela presença neste Fecho de Contas. Obrigado também.